O Sampaoli ele cobrou a concentração total dos jogadores em campo também no Campeonato Brasileiro. E ele lamentou muito, falou: eu gosto muito do brasileiro e gostaria que os jogadores também tivessem essa mesma concentração e ambição, que acaba até expondo uma situação ali do elenco. O que aconteceu com o Pedro no final de semana passado foi apenas um momento de explosão de um problema que já vinha acontecendo há muito tempo. E aquela informação de que mais bastidores complicados são revelados sobre a relação de Sampaoli com os jogadores do Flamengo. Tem clima para a continuidade do trabalho? O que tá pegando, Pedrão? Pois é, vamos acompanhar aqui agora um mix de programas esportivos que eu fiz, o que foi repercutido, o que foi passado como informação, debatido aí pela manhã na imprensa do Brasil, né? Não só do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Brasil. Vamos assistir o que os colegas da imprensa falaram. Tem alguns comentários meus também em relação a essas informações complicadas aí. Então assiste o vídeo completo, você ficar por dentro de tudo. Se inscreva no canal, meu querido. Botão logo aqui embaixo do vídeo, inscrever-se. Muita gente assiste o canal, não está inscrito ainda, então se inscreve, aciona o sino, deixa o seu like. Quero fazer uma pergunta séria para você. Entre elenco e Sampaoli, tu escolhe quem para ficar? Os jogadores ou o técnico do Flamengo? Deixa aí nos comentários e vamos embora pro vídeo. O Sampaoli ele cobrou a concentração total dos jogadores em campo também no Campeonato Brasileiro. E ele lamentou muito, falou: eu gosto muito do brasileiro e gostaria que os jogadores também tivessem essa mesma concentração e ambição, que acaba até expondo uma situação ali do elenco. Mas também não é responsabilidade dele isso, Donk? O que é que ele poderia fazer de diferente? Também, acho que eu vejo uma parte de responsabilidade dele, mas assim, você também tem que destacar que o time evoluiu, assim, coletivamente. Então, é um Flamengo muito mais sólido na defesa do que já foi, embora ontem foi exatamente o contrário do que aconteceu. É um Flamengo que acho que tem que encontrar mais soluções. Talvez o jogo de ontem, talvez tirar porque deu tudo errado, assim. Na questão de estratégia, das mexidas, não acabou surtindo efeito, do coletivo. Acho que ontem é muito mais dos jogadores do que do Sampaoli, mas você encontrar soluções, por exemplo, ele encontrou uma solução para vencer o Olímpia quando colocou o Bruno Henrique dentro da área, na volta do intervalo. Aquilo foi crucial. Mas é um Flamengo que teve uma superioridade muito grande que acabou gerando um placar muito menor do que foi realmente o jogo. E a tendência, para mim, contra o Olímpia é de novo de um Flamengo dominante na posse de bola. Não acho que o Olímpia vai sair para o jogo. Tomara. Talvez ali, se tiver... E nem o Flamengo consegue, né? Exato. Também tem ficar lá atrás. Só talvez lá, 30 do segundo tempo, tá 0-0, aí é uma situação. Mas começa o jogo com o Olímpia lá atrás. E o Olímpia se recuperando, né? Ontem voltou a vencer no Campeonato Paraguaio, venceu bem o Guarani por 5-3. E é uma torcida apaixonada. É uma torcida que ama o Olímpia e divide o Paraguai, mas a divisão não é igual para os outros, tá? A maior parte torce para o Olímpia. Então é um jogo pedreira. A gente falou isso desde cara, né, Bruno? Uhum. Toda dificuldade assim, técnica que possa ter o Olímpia, que mudou o treinador, tudo, esse time não vai deixar de competir. E conseguiu voltar para casa, voltar para o Paraguai com um placar ok, vai. 1-0. Não, para eles, assim, voltamos vivos, né? Sim. Essa foi a avaliação que eles fizeram e acho até que se eles estiverem na cabeça deles vivos até o intervalo do jogo, para eles é negócio também. Eu acho. A diferença é muito grande. Não é? Eles estão cansados de saber o que é o Flamengo isso aí. na Libertadores. Se você oferecer um intervalo com 0-0 para eles pegam, não pegam, Dom? Pega. No atual momento de Libertadores, né? Porque há mais tempo o Olímpia também foi um grande vencedor de Libertadores. Você acha que está acontecendo com o Flamengo nesses últimos dias? E você acha realmente que o Flamengo está ameaçado na Libertadores, João? Olha, Alain, essa frase que é das antigas, mas eu acho que ela cabe muito bem nesse momento do Flamengo. É a ponta do iceberg, né? Aliás, não é novidade, o elenco do Flamengo ter problema com técnico em vestiário, né? E mais uma vez, o Flamengo tem uma situação complicada de um treinador que não está conseguindo domar o vestiário do Flamengo. Só que foi trazido
para essa missão, nesta oportunidade, um cara que sabidamente tem uma personalidade muito forte, um relacionamento difícil. Quando ele foi contratado pelo Flamengo, nós mesmos falamos aqui, Alain Bimad, que o Flamengo ou tinha tudo para dar muito certo ou tudo para dar muito errado. Não existiria meio termo entre Flamengo e Sampaoli, porque é uma união explosiva. E deu nisso. O que aconteceu com o Pedro no final de semana passado foi apenas um momento de explosão de um problema que já vinha acontecendo há muito tempo. E aquela informação de que os jogadores, na sua maioria, não gostaram da postura do Sampaoli no episódio do preparador físico que foi mandado embora, ela está se confirmando. Porque se você for ver, se você pegar os números, o trabalho do Sampaoli, ele não é ruim. Nos últimos 22 jogos, o Flamengo perdeu 2 para Bragantino e para Cuiabá. Entretanto, o Flamengo tem pouquíssimas boas atuações na temporada. Com o Vitor Pereira, eu não me lembro, e com o Sampaoli são pouquíssimas. Eu posso destacar aqui pelo menos 3, e não me lembro de outras. Contra o Fluminense na Copa do Brasil, ele volta, e o Grêmio, jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Tirando isso... Coincidentemente ou não, tudo na Copa do Brasil, né, João? Tudo na Copa do Brasil. Então, esse negócio de que o Flamengo está bem nas Copas, o Flamengo está bem na Copa do Brasil. Porque na Libertadores da América também ficou em segundo lugar num grupo que tem o Racing, que foi o primeiro, que é uma equipe bem inferior ao Flamengo. E que está prestes a ser eliminada pelo Atlético Nacional de Medellín na próxima quinta-feira. Perdeu o jogo de ida por 4-2. Então, o Flamengo, o resumo do Flamengo este ano é o seguinte: o Flamengo vive um dos piores anos da sua história no futebol. São vexames atrás de vexames, resultados totalmente incompatíveis com o elenco, com as condições, com a estrutura que o Flamengo tem. E Sampaoli, que é o treinador, que o presidente Rodolfo Landim é fã, gosta muito do trabalho dele, sempre quis tê-lo no Flamengo, e é quem banca o Sampaoli, ele realmente entrou em rota de colisão. Porque ele tem um temperamento muito forte, não é de muito diálogo, e o vestiário do Flamengo, ele é muito pesado. É difícil lidar com esse vestiário do Flamengo. O tempo pós-Jesus está provando isso. Então, meu amigo, diante de tudo isso que nós estamos falando, Alain Bimad, o jogo de quinta-feira contra o Olímpia, ele se torna muito perigoso. A ponto de a classificação para a Libertadores da América, apesar da vantagem que o Flamengo tem, por ter vencido por 1-0, ela poderia ser encarada com muito mais tranquilidade, porque não há comparação entre o time do Flamengo e o time do Olímpia. O Olímpia vai guerrear, o Olímpia vai lutar, o Olímpia vai brigar, o Olímpia vai correr, mas bola, futebol, não há comparação entre Flamengo e Olímpia. Agora, resta saber, né, se os profissionais que estão no Flamengo, eles serão inteligentes ao ponto de perceber o que é mais importante para eles. Né? O que é mais importante para esse grupo de trabalho que está no Flamengo? O Flamengo seguir... Cadê o Fabinho, cadê o Juan? Na Libertadores da América e ter a chance de continuar lutando por um inédito tetracampeonato para se tornar o maior brasileiro da Libertadores, e isso colocará esses jogadores em destaque maior ainda no novo Museu do Flamengo, que foi inaugurado sexta-feira, e é lindíssimo. Eles estão nem aí. Porque se esses caras ganharem o tetra da Libertadores da América, eles vão ocupar um espaço ainda maior no Museu do Flamengo, que já é grande a participação deles lá. Isso aí vai prevalecer ou não?
as picuinhas internas. Eu não vou com a cara dele. Não sei não. Esse cara aí, não aguento mais ele, hein? Porra, mas que cara mala, cara chato. É isso que vai prevalecer? Isso é mais importante do que seguir na Libertadores da América e ser tetracampeão e se tornar o maior brasileiro? Eu tenho a impressão, a gente fala tanto na palavra profissionalismo, viu, Alain Bimardi? Eu tenho a impressão de que chegou a hora de existir profissionalismo de verdade. Né? Não gostam do cara, ok, normal. Você já trabalhou com gente que você não gosta, eu já trabalhei com gente que não gosta, mas existem coisas que estão acima disso. Né? E eu tenho a impressão de que o time do Flamengo, os jogadores do Flamengo, se eles não gostam do Sampaoli, ok, mas eles têm que se mobilizar e não deixar isso atrapalhar o principal objetivo, que é seguir na Libertadores da América, porque eu não sei não, o Flamengo está dando armas para o Olímpia crescer nessa disputa. Viu? O elenco, parte dele e o técnico, eles não, literalmente não falam a mesma língua, até porque o Sampaoli fala um idioma dele, um dialeto próprio dele, né? Quando tenta misturar alguma coisa de português ali com o espanhol, é aquela coisa que só ele entende. Ele e o pessoal próximo dele, né? Porque assim, as informações que a gente tem é de que ele praticamente não fala com jogadores, só se relaciona no dia a dia com a sua comissão técnica, e há um distanciamento, uma relação fria, isso já é de conhecimento geral, e isso evidentemente afeta num grupo que é capaz de fazer partidas ridículas com esse técnico, porque conversa pouco, com o interino, sabe-se lá por quê, como foi contra o Maringá, com o Vitor Pereira, como foi na final do estadual, aquele 4-1 do Fluminense, e também no jogo contra o Alcas, né? E com esse técnico, né, o Sampaoli, também teve o Bragantino, teve o América Mineiro também, que foi empate, mas foi uma partida vergonhosa. E no meio disso tudo você tem um bom segundo tempo contra o Palmeiras, você tem um bom segundo tempo contra o Atlético, em parte dele, um ótimo jogo contra o Grêmio, ou seja, até contra o Fluminense, um bom primeiro tempo, depois o time deu uma pregada naquele jogo recente que terminou empatado 0-0. Então você tem ali uma clara situação que você vê que não é uma questão meramente tática ou técnica. O time do Flamengo ele anda quando não está afim. Ontem era o modo do Bragantino 4-0 ligado. Os caras não competem. O Flamengo não compete, ele não joga. Tirando o Antônio Luiz Araújo, que tentou ali alguma coisa, coitado, sozinho. O Bruno Henrique que entrou e também buscou e não conseguiu fazer nada sozinho, porque é impossível desse jeito. E o goleiro, que não teve assim culpa, todo mundo jogou mal, todo mundo errou. Assim, uma coisa medonha. Aí tem a substituição do Ayrton Lucas, que aparentemente era por lesão, mas o próprio jogador deu entrevista quando saiu de campo, dizendo que foi opção do técnico, e também admitiu que fez um primeiro tempo ruim. O Pedro, né? O Pedro deu de campo ali, não faz um pivô, não antecipa uma jogada. A única coisa que ele fez foi uma meia bicicleta no primeiro tempo, que aí a bola passou na frente do Gerson. O Gerson, obviamente, não alcançou a bola. Já tinha perdido um gol mais fácil contra o América, ele ia alcançar a bola ontem. O Gerson anda em campo. Aliás, a melhor partida do Flamengo contra o Grêmio foi ser o Gerson, que é intocável no time do Sampaoli. O Sampaoli ele faz um trabalho que tem problemas, tem uma série de pontos que podem ser questionados, mas ali a questão ali é o seguinte, o problema ele tem que ser distribuído. Culpa do técnico, culpa dos jogadores, é culpa da diretoria, que criou uma situação colocando um técnico que tem esse perfil, todo mundo sabe, com um elenco que é um elenco que ele repele determinados perfis de treinadores. Já aconteceu com o Paulo Sousa. Não gosta e acabou. E chegam novos jogadores e isso não muda, porque isso já está enraizado. Quem chega meio que incorpora aquilo. Então, o jogo de ontem não dá para analisar meramente pela questão técnica e tática. É uma questão de comportamento mesmo. O time que não compete, o time que não quer jogar. Claramente não quer jogar. Né? E o Cuiabá, organizado ali, foi fazendo uma boa campanha, mais fora do que em casa, né? Ontem foi e venceu por 3-0, poderia ter vencido até por mais, tal a passividade do seu adversário. E os jogadores não ficam nem um pouco constrangidos, tá? Ninguém fica constrangido. Eles perdem bem perdido, demora a perder. Quando perde, é pancada. E tá tudo bem, normal. Bem perdido o discurso mesmo. padrão ele sai assim naturalmente da boca de qualquer um que venha a falar alguma coisa e segue. O jogo de quinta-feira é extremamente perigoso, está claro desde a partida de ida, quando o Flamengo enfrentou o Olímpico que se mobilizou, depois de um período muito ruim, desde junho sem vencer, crise, troca de técnico, a Aguirre foi embora, já está do Santos, né? Entrou o Arce, mas dentro da sua proposta o Olímpia conseguiu perder de 1 gol, ficar vivo, era esse o objetivo, está vivo,
Os ingressos já estão se esgotando em alguns setores do estádio, vai ficar cheio, vai ter pressão. Ontem, com um monte de reservas em campo, enfrentou o Guarani do Campeonato Paraguai. O Guarani, que na quarta recebe o Botafogo, né? Na mesma situação, perdeu por um gol apenas, e ganhou de 5-3, voltou a ganhar o Olímpia, ou seja, bem ou mal, com reservas ou titulares, o time venceu, né? Depois de muito tempo. Passou o mês inteiro de julho sem vencer, 40 dias sem uma vitória, mas ontem venceu. E quinta-feira vai enfrentar o Flamengo. Se for o Flamengo que jogue parecido com ontem, entendeu? A chance de eliminação é imensa, é enorme. Se o Flamengo jogar, competir, resolver entrar em campo de verdade, como contra o Grêmio, como em outros jogos que eu citei, que não são tantos assim, mas existem, né? Aí o Flamengo tem aí uma boa possibilidade de classificação mesmo do chamado ambiente hostil. Mas o risco de eliminação é real. E não é tão pequeno, não. Justamente por conta desse comportamento que você não sabe qual vai ser. Tudo bem, volta outros jogadores, joga Arrascaeta, joga Gabigol, deve ter o Everton Ribeiro, que ontem teve lá um problema clínico no vestiário, né, e foi tirado do banco, né, mas o risco de jogar dessa maneira ele é real. A gente sabe que pode ser que o time entre dessa forma. Se for parecido com ontem, a chance de eliminação é muito grande. Muito grande. A diretoria do Flamengo, que geralmente não faz nada nessas horas, ela tem aí 2, 3 dias para entrar em ação. E ao CT, não conversar com as partes, colocar em ordem essa bagunça, né? Ou seja, as diferenças entre essas pessoas, elas não podem ficar acima dos interesses do clube, mas elas estão. O técnico não cede, não se aproxima do jogador, os jogadores também não gostam do cara, porque ele conversa pouco, ele fala pouco, e aí você tem situações como, por exemplo, o São Paulo também procura encrenca, né? Ontem, o Davi Luiz fez um péssimo jogo, falhou em 2 gols. Ele tem o Rodrigo Caio em condições, ele não põe o Rodrigo Caio. Ou seja, parece uma coisa quase que pessoal. Por que o cara não entra nem num jogo desse? Jogou muito mal, é verdade, o Rodrigo Caio contra o Alcas, mas ainda era lá atrás, naquele jogo da altitude, ainda era o Vitor Pereira. Ele não escala o jogador. O Varela entrou ontem muito em função da necessidade de poupar o Wesley e ter que observá-lo para o jogo do Grêmio, na outra quarta-feira, que o Wesley está suspenso. Então talvez tenha que contar com o Varela, porque o Mateuzinho voltou agora de uma contusão, estava parado desde março, não joga desde março. O Pablo jogou porque ele não tinha o Léo Pereira, o Fabrício estava fora, então ele colocou o Pablo ontem, mas o Rodrigo Caio nunca joga, quer dizer, ele também não procura amenizar, ele não procura também aproximar um pouquinho mais, tornar as coisas um pouco mais amenas, num ambiente mais ainda tenso depois do episódio do Pedro, claro, embora nem todos os jogadores também fechem assim com o jogador agredido. Existem também os problemas entre eles, nem todo mundo acha legal, o cara não quis aquecer, ele não veio treinar e eu estou do lado dele. Não é bem assim. Sempre vai ter quem torce o nariz para o comportamento do colega, né? E que ontem teve mais uma atuação pífia, mas não foi só ele, praticamente todos eles. Galera, e a informação que a gente tem aí, né, corroborando com tudo que foi falado na imprensa aí hoje cedo, é justamente essa, tá? O companheiro Mauro César até trouxe no canal dele também, mais cedo. A Raíssa Simplício trouxe lá no goal.com, que é falando linguajar popular, popularzão mesmo. Boa parte do elenco do Flamengo não aguenta nem mais olhar na cara do Sampaoli. E aí, meu amigo, é uma coisa ou é outra. Ou a diretoria vai levar o Sampaoli até o final da temporada, vai chegar no final da temporada, vai mandar embora parte do elenco, tá? Ou então a diretoria se vê obrigada a dar um pé na bunda do Sampaoli. A grande realidade é essa. Inclusive, o Mauro César trouxe que se não fosse, se o Sampaoli resolvesse ir embora após o episódio do preparador físico, o Ceni já tava, apito na boca, treinamento, já tava treinando o time do Flamengo. Então, se o Sampaoli sair, já Rogério Ceni volta ao Flamengo, hein? Rogério Ceni volta ao Flamengo, tá? Vamos ver. Inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixe seu like, tamo junto, saudações rubro-negras.